O primeiro tipo de pergunta é aquela pergunta comum, né? A pergunta com a inversão do auxiliar. Como assim, inversão do auxiliar? Vamos olhar primeiro aqui essa frase, tá bom? Que ela tem aqui um verbo auxiliar, o can, e um verbo principal, play. You can play the piano. Você sabe tocar piano. Vamos lembrar que can geralmente significa pode, né? Poder, mas, né? Poder ou conseguir, mas dependendo da situação, ele também pode significar saber, né? Quando você está falando de alguma habilidade. Você sabe nadar, you can swim, por exemplo, tá? Então, você sabe tocar piano, you can play the piano. Como que a gente transforma isso daqui numa pergunta? Para transformar isso aqui numa pergunta, basta a gente fazer a inversão do auxiliar com o sujeito. Então, eu vou trazer aqui o can aqui para frente. Vou colocar então, can you play the piano? Can you play the piano? Olha só, fiz a pergunta agora e colocando aqui no final a interrogação. Então, o tipo mais comum de pergunta, fazendo a inversão do auxiliar, ok? Vamos ver mais exemplos. You will play the piano. Você vai tocar piano. Aqui agora, jogando para o futuro. You will play. Olha aqui, o auxiliar era can, e agora o auxiliar é will. Para fazer a pergunta, vamos trazer ele para frente e colocar aqui a interrogação. Então vai ficar Will you play the piano? Pronto, agora virou uma pergunta. Jogamos o auxiliar aqui na frente. Então, bastante simples. Esse é o tipo de pergunta mais comum, que é quando a gente faz a inversão com o auxiliar. Mais exemplos. Olha essa frase aqui, que está na afirmativa. You are playing the piano. Você está tocando piano. Aqui a gente tem o tempo contínuo. You are playing, presente contínuo. Uma ação que está sendo feita ali no momento. You are playing the piano. Tem outros usos também, mas vamos ficar com esse uso aqui agora. Para fazer a pergunta, basta a gente colocar o auxiliar aqui no início. Então, o auxiliar nesse caso é are. Are you playing the piano? Are you playing the piano? Fizemos aqui a inversão. Are, deu aqui para frente do sujeito. Are you playing the piano? Você está tocando piano? Ok? Mais um exemplo. You have played the piano. Aqui usando o present perfect, o presente perfeito. Você tocou o piano. Tá? Vamos lembrar que o present perfect é usado quando a gente está falando, né, dentre outros casos, de uma situação atual ali, de algo que aconteceu no passado que gera um efeito, né, nessa situação atual, ok? Então, you have played the piano. Quem que é o auxiliar? O auxiliar aqui é have. O principal é o played. Então, you have played the piano. Como que vai ficar a pergunta? Basta pegar o auxiliar e jogar aqui na frente. Então, a gente vai ter have you played the piano? Have you played the piano? Ok? Então, essa é a nossa pergunta. Mais um exemplo. You play the piano. You play the piano. Olha só, agora aqui a gente não tem o verbo auxiliar. E agora, como é que a gente vai fazer a pergunta? Na verdade, né, essa pergunta aqui, essa frase aqui, ela está sem um auxiliar, mas é também possível construir ela usando o auxiliar. Qual auxiliar? Aquele do. Do, tá? Só que vai ter uma diferença no sentido. Quando eu falo you play the piano, fica simplesmente você toca piano. Se eu falar you do play the piano, aqui esse do ele está sendo usado para enfatizar. Então seria como se fosse assim, você de fato toca piano. Você de fato toca piano. A pessoa de repente não imaginava que você sabia tocar piano, e aí ela descobre que você sabe tocar piano, aí ela fala assim, you do play the piano. Que legal. Então, aqui você tem ele usado para enfatizar. Então a gente pega essa frase aqui com o uso dele para enfatizar e traz o do aqui para frente. Então vai ficar do you play the piano? Por isso que o do aparece aqui na frente, tá? Porque essa construção aqui ela existe, ela é usada para enfatizar, mas no dia a dia se usa mais esse daqui sem estar enfatizando sempre, certo? Então, do you play the piano? Do you play the piano? Você toca o piano, tá? Muito bem. Vamos treinar aqui fazendo então algumas frases rapidamente. Você sabe nadar? Como é que vai ficar? Pense primeiro, para você não se confundir, pense primeiro na frase em português. Você sabe, já está em português, né? Digo, pense primeiro na frase na afirmativa, tá? Vai ficar mais fácil. Então, se fosse na afirmativa, ficaria como? Ficaria assim, ó.
You can swim. Você sabe nadar. You can swim. Ou você consegue nadar. Então, basta agora fazer a inversão. Vai ficar can you swim? Can you swim? Pronto, está feita a pergunta. You can swim? Can you swim? Fica mais fácil se você começar usando a pergunta, usando a frase na afirmativa, ok? Isso poderia acontecer. Como é que vai ficar se a gente fosse falar na afirmativa? Isso poderia acontecer. It ou this, tá? Pode ser isto, pode ser this, it, ou até mesmo that, né? Dependendo do contexto. Então, this could happen. Isso poderia acontecer. This could happen. Para fazer então a pergunta, basta a gente pegar o could e jogar lá na frente. Então a gente vai ter aqui, ó, could this happen? Ok? Pega o auxiliar, joga lá na frente. Você sobreviveria na selva? Faz primeiro a frase na afirmativa. Como que vai ficar? You, você, sobreviver. Como que é sobreviver? Survive, tá? Como a gente está falando sobreviveria, aqui a gente vai usar o would. You would survive. É uma música muito famosa, né? Survive, com survive. You would survive in the jungle. You would survive in the jungle. Como que vai ficar então a pergunta? Basta jogar o would, que é o auxiliar, aqui na frente. Would you survive in the jungle? Would you survive in the jungle? Ok? Would you. Veja a pronúncia. Would you. Vai ficar com som de DJ. Would you. Would you. Would you survive in the jungle? Would you survive in the jungle? Ok? Então, som de DJ aqui. Vai ficar would you. Would you. Essa é uma conexão que acontece bastante aí. Would you. Would you survive in the jungle? Muito bem. Posso ir agora? Ó, aqui, como esse posso ir agora soa como um pedido, uma permissão, né? Pedindo-lhe permissão, vamos usar aqui o may, tá? Então, I may go now. Eu posso ir agora. I may go now. Esse may aqui é como se fosse o can, mas só que ele é usado no sentido mais de permissão, ok? Então, posso ir agora? Como que vai ficar? May I go now? May I go now? Joguei o auxiliar aqui na frente. Então, o auxiliar estava aqui na segunda posição, veio aqui para o início. De novo, inversão, o caso mais simples aí de perguntas que a gente tem, ok? Então, may I go now? Se você quiser usar o can, pode também, não tem problema. Vai ficar como? Ó, já seguindo aqui o exemplo. Can I go now? O can vai ficar na frente. Can I go now? Certo? Então, você tem o auxiliar e aí você joga ele aqui na frente, tá bom? Você vai ter a pergunta. Muito bem. Próxima. Tente fazer a pergunta antes de mim, para você já ir treinando. Você fala espanhol? Vamos fazer primeiro na afirmativa. Como que vai ficar na afirmativa? You speak Spanish. You speak Spanish. Está na afirmativa. Tudo ok ali. You speak Spanish. Só que não está aparecendo o quê? Não está aparecendo auxiliar. Se não tem um auxiliar, mas lembra, existe uma versão dessa frase com auxiliar, se você fosse enfatizar. Então ficaria assim, you do speak Spanish. You do speak Spanish. Você de fato fala espanhol, né? Essa aqui é para enfatizar. Para fazer então a pergunta, a gente vai simplesmente trazer o auxiliar aqui para o início. Então vai ficar, do you speak Spanish? Do you speak Spanish? Ok? Traz o auxiliar aqui para frente e coloca a interrogação. Tá? Inclusive, ó, se fosse ele, como é que ficaria? Tem uma diferençazinha, né? Se fosse assim, ele fala espanhol? Ele fala espanhol? Aqui a gente teria que usar o quê? Teria que usar o he. Então, he speaks, ó, primeiro na afirmativa, para ficar mais fácil. He speaks Spanish. Como ficaria a versão dessa frase para enfatizar? He does speak Spanish. Aí aqui você tem que ter dois cuidados. O primeiro é que você tem que usar o does. Does, veja o som de Z no final. Does. Tá? E aqui não tem o S. Por quê? Porque o does já faz o papel de terceira pessoa.
ele já tem aqui o S. Então, você não vai colocar does speaks, tá? Senão vai ficar repetido. Então, he does speak Spanish. Para fazer então a pergunta, lembrando que esse aqui é o caso para enfatizar. Para fazer a pergunta, você vai ter então, does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Tá? Inclusive a pronúncia desse does he, falando um pouquinho mais rápido, como fica? Vai ficar does he. Does he. Does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Does he. Tá? Você junta o som do Z, o H fica mudo. Esse é um padrão que acontece às vezes com o H nos pronomes. Ele fica completamente mudo. Você pega simplesmente o som aqui da vogal. He, o som da vogal é I. Então vai ficar does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Muito bem. Último aqui para a gente treinar. Você trabalhou ontem? Ó, primeiro na afirmativa. You worked yesterday. Então, na afirmativa. You worked yesterday. Vamos lembrar que para fazer o passado, né, no caso aqui o passado simples, né, porque está mencionando aqui o tempo, ou seja, está jogando a ação para o passado, jogando foco no passado, né, não a ação, está jogando foco no passado. You worked yesterday. Então, como que vai ficar a pergunta? Aqui, existe também uma versão dessa frase para enfatizar. Como é que ficaria? You did work yesterday. You did work yesterday. Certo? You did work yesterday. Essa é a versão para enfatizar, usando aqui o did. E aí você tem que ter atenção tanto no did quanto aqui no work, que não vai ficar no passado. Então não vai ser you did worked. Não, you did work. Tá? You did work yesterday. Essa aqui é a versão para enfatizar. Você de fato trabalhou ontem, tá? Para fazer a pergunta, você vai pegar esse did e vai jogar lá na frente. Então vai ficar did you work yesterday? Did you work yesterday? Como fica a pronúncia? Ó, a pronúncia vai ficar did you. Did you. Muito comum essa conexão. Did you. Did you work yesterday? Repita. Did you. Som de DJ. DJ. Did you. Did you work yesterday? Ok? Também essa palavra aqui, ó, worked. A pronúncia dela é com som de T, tá bom? Worked. 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 Tá? Porque aqui eu tenho um som de K. Então, com som de K, como ele é não vozeado, né? Work. Depois fica som de T. Worked.